Saudações aos profissionais de saúde e segurança no trabalho, os engenheiros, técnicos em segurança do trabalho, os médicos do trabalho e, em especial, aos alunos do curso online de perícia judicial no trabalho. Eu quero aqui agora tratar de um assunto muito interessante que estou gravando em razão de uma pergunta que o Steve é engenheiro, ele é lá do Nordeste, e ele participou do curso de perícia judicial e a gente está sempre tratando aí dos assuntos da área. E agora ele me enviou uma pergunta assim: Zeca, qual é a metodologia que você utiliza nas avaliações qualitativas? A pergunta é muito interessante, é muito impertinente. E eu quero aqui agora tratar desse assunto com vocês, das análises qualitativas na perícia judicial do trabalho. Vejam aí. Então vamos por parte. De início, temos que entender que lá na ciência das avaliações, seja na gestão de saúde e segurança no trabalho ou nas perícias judiciais, nós temos dois tipos de avaliações, não é mesmo? As avaliações qualitativas e as avaliações quantitativas. Só relembrando aí, e para quem está começando no assunto, os iniciantes, os estudantes, as avaliações quantitativas são aquelas realizadas lá nos riscos ambientais, onde temos necessidade de quantificar, de medir a intensidade do risco ou a sua concentração. A intensidade nós tratamos nos casos dos riscos físicos, do ruído, da vibração, do calor, onde nós temos metodologias específicas na NR15, na NHO, nas NHOs da Fundacentro, ou as metodologias da ACGIH, da NIOSH, que são metodologias para você, então, medir a intensidade dos riscos físicos, ou então medir a concentração, nos casos dos agentes químicos. E no nosso caso, para fins de perícia, nós temos as metodologias da NR15 e das NHOs, das normas de higiene ocupacional da Fundacentro. Mas aqui agora o nosso assunto são as análises qualitativas, aonde nós não vamos medir intensidade, nós não vamos medir as concentrações. Nós vamos fazer uma análise do ambiente do trabalho e, de acordo com o texto da legislação, vamos fazer uma avaliação das condições ambientais existentes lá no trabalho para definirmos se existe ou não a condição insalubre lá nos locais avaliados. Então, vamos abordar aqui agora, com um pouquinho mais de profundidade, as avaliações qualitativas. E quais os riscos ambientais nós podemos fazer a análise de forma qualitativa, onde não existe metodologia para a medição de intensidade ou de concentração? São esses riscos que você está vendo aí na tela. No caso dos riscos físicos, nós temos o frio, a umidade e as radiações não ionizantes, onde a análise é feita qualitativamente. Depois nós temos também, lá no anexo 14, os agentes biológicos, análise puramente qualitativa. E nos agentes químicos, no anexo 13 da NR15, nós temos uma relação de agentes químicos cuja insalubridade ela é definida na avaliação do ambiente de trabalho. Então, são essas as situações, são esses os riscos que nós fazemos lá na perícia judicial, a análise qualitativa. Agora, nós temos que entender que essa avaliação qualitativa, ela deve ser também feita com base em razões técnicas, com fundamentos técnicos.
Veja isso, como é que são feitas essas análises qualitativas. E a pergunta do colega, o Steve, é exatamente essa, né? Na avaliação qualitativa, qual é a metodologia que você utiliza lá nas perícias judiciais? Então, esse assunto, ele é bastante complexo lá nas avaliações, nas perícias judiciais, porque a análise qualitativa, considerando que não existe uma metodologia lá na própria NR15 ou nas NHOs da Fundacentro, o perito não tem nenhum tipo de ferramenta que ele pode utilizar para fazer essas avaliações. Nós temos o texto lá na NR15, quando trata, por exemplo, da umidade, onde está escrito em 2, 3 linhas que será considerado insalubre aquele ambiente que for considerado alagado ou encharcado e que possa causar doença ao trabalhador. Então, só traz esses dois conceitos, o que é alagado, o que é encharcado e que causa doença. Já lá, quando vamos fazer as avaliações das radiações não ionizantes, é mais complexo ainda, porque tratamos ali de exposição à luz solar, não estamos tratando do calor igual aquele lá do anexo 3. Nós estamos tratando das radiações não ionizantes, dos raios ultravioletas que causam mal à saúde do trabalhador. Então, não existe nenhuma metodologia para você quantificar os raios ultravioletas. São meramente análises qualitativas no ambiente do trabalho. E assim acontece lá no frio, nas avaliações do frio, onde simplesmente a norma diz que será considerado frio os ambientes equiparados câmaras frigoríficas. Então, as atividades desenvolvidas nas câmaras frigoríficas ou em ambientes similares serão considerados insalubres. Aí entra a questão do perito fazer a avaliação do ambiente de trabalho. Nós temos lá na NR15, no anexo 13, aquelas condições de insalubridade por exposição a certos agentes químicos, que depende da avaliação do ambiente de trabalho e da manipulação daqueles agentes químicos relacionados no anexo 3. Então, são análises meramente qualitativas, onde o perito analisa o ambiente de trabalho, analisa as atividades e, com fundamentos técnicos de avaliação qualitativa, ele deve dizer se aquela atividade é ou não é insalubre. E aí está o grande problema que eu já me defrontei em dezenas de casos, são avaliações qualitativas feitas sem fundamentação técnica. E isso acontece porque quando você tem uma avaliação meramente através de observação do ambiente de trabalho, permite ao perito um grau de subjetividade que não está explanado na legislação. Então, a subjetividade é aquela condição onde não existe uma condição objetiva de avaliação, não existe uma metodologia. Existe, então, uma avaliação que vai do conhecimento do perito. É o que nós chamamos de avaliação qualitativa subjetiva. E o problema é que essa subjetividade que é permitida na avaliação qualitativa pode levar o perito à interpretação, à avaliação equivocada, muitas vezes absurdamente equivocadas. E eu digo assim, são peritos mandrakes que fazem mágicas, peritos que inventam, peritos que criam o que não existe, peritos que, no popular dizemos, viaja na maionese e às vezes, muitas vezes até inventa situações que não existem. Vou te dar alguns exemplos. Eu tenho uma coleção de laudos periciais que os alunos, os colegas me enviam,
algumas que eu fiz a impugnação e algumas em que eu participei como assistente técnico ou como advogado. Mas tem as pérolas, as minhas preferidas. Uma delas foi um perito que, numa obra da construção civil, fez uma avaliação de uma situação, aquela em que faz a concretagem de uma laje, não é? Onde o caminhão, aquele caminhão que traz o concreto, ele lança lá em cima no prédio já o concreto pronto e o empregado ele vai fazer o espalhamento daquele concreto. Ou usa alguma a ferramenta manual, ou aqueles espalhadores que existem, né? E aí, ali, claro que aquele concreto, ele vem molhado, ele vem com água, contém água evidente. E o operário, o servente, deve subir, entrar dentro lá e fazer o espalhamento daquele concreto. E aí o perito concluiu que aquela atividade lá, de acordo com o anexo da NR15, é considerado úmido. Ele considerou aquilo como sendo alagado, como sendo encharcado, o que é um verdadeiro absurdo, não é? Uma outra situação muito interessante foi o perito ele considerar alagado e encharcado a atividade lá num restaurante industrial, aonde o empregado com uma máquina lava-jato colocava dentro de um tanque os pratos sujos, as panelas, aquela coisa lá toda, e com uma máquina de lava-jato ele lavava aqueles utensílios lá. E aí o empregado até usava a bota, avental, e o perito considerou aquele local como um ambiente alagado e encharcado. Então, são subjetividades que não têm fundamento na lógica, no bom senso e lá naquilo que está exposto nos textos da NR15. Uma outra situação que eu me lembro e que muitos já fizeram, você já deve conhecer, é aquela situação da pessoa que faz a limpeza na empresa, que utiliza aqueles produtos domésticos de limpeza para lavar louça, para limpar móveis, e ali uma perita considerou como insalubre, considerando que em alguns daqueles produtos de limpeza havia os cáusticos sódio, como é que fala? Que havia produto cáustico ali. E o que não é verdade, porque os cáusticos eles podem até ser insalubres quando concentrados. E ali, naquele caso dos produtos de limpeza, eles são diluídos em água. Então, são análises qualitativas que são totalmente contra o bom senso, contra aquilo que está. Tem uma situação muito interessante da análise do frio, aonde o perito ele soube lá nas suas diligências que a japona, aquela japona do frio, tinha CA, era adequada, mas ele considerou que era insalubre a atividade porque dois empregados que entravam e saíam na câmara frigorífica utilizavam a mesma japona. Então, entrava um, usava a japona, fazia o que tinha que fazer lá dentro, retirava a mercadoria de lá e colocava a japona num determinado local. Logo depois, vinha um outro empregado fazer outra atividade lá dentro, pegava aquela mesma japona e utilizava. Aí o perito considerou aquela japona como sendo... ela perdeu as características de proteção individual, passou a ser uma proteção coletiva no momento em que duas pessoas diferentes usaram aquela japona. Ora, usaram em momentos diferentes, não entraram os dois empregados dentro da mesma japona. É a mesma coisa que acontece com o capacete. Uma pessoa pode usar um capacete agora e a outra usar depois, o cinto de segurança, um calçado, e não é porque uma pessoa usou agora e outra pessoa usou depois que aquele EPI perde a sua característica da individualidade. Então, são peritos que inventam, que criam.
E isso é uma coisa totalmente equivocada, contra o bom senso e até uma injustiça. Você fazer essas avaliações com base na subjetividade, mas totalmente contra o bom senso, contra a ética, contra a honestidade. Muitas vezes eu até faço críticas pesadas de que alguns peritos fazem isso de propósito para condenar a empresa, o que é totalmente ilegal, é totalmente fora dos princípios do devido processo legal, é totalmente contra a ética e é desonesto. Então, essa subjetividade, ela é perigosa. Por isso que o perito deve ter algum tipo de fundamento, vamos dizer até mesmo uma metodologia para se fazer essas análises qualitativas. E quais seriam, então, as ferramentas, vamos dizer assim, ou a metodologia para que o perito, você assistente técnico, saiba como é que o perito vai fazer, então, uma avaliação qualitativa de forma correta? E aí eu trago aqui 3 ferramentas, vamos dizer, ou 3 condições dentro dessas ferramentas, para que você faça uma avaliação qualitativa de uma forma correta, de uma forma tecnicamente perfeita e justa. Então, há necessidade, primeiro, de que você tenha um profundo conhecimento teórico do assunto. Se você pega lá na NR15 o anexo da umidade, são conceitos muito pobres, que apenas diz que será considerado insalubre a condição ao ambiente onde for alagado onde o ambiente for alagado ou encharcado e que cause doença ao trabalhador. Então você tem que ter um conhecimento mínimo necessário do que seja um ambiente alagado ou encharcado, para não considerar que lá o professor de natação ele tem o direito à insalubridade porque tem água lá, então está alagado, está encharcado, mas temos que saber o que é, quando que faz mal para a saúde. Então, esses conceitos devem ser utilizados de uma forma com bom senso, com racionalidade. O que é alagado, o que é encharcado. Você também deve ter conhecimento profundo do que é o devido processo legal. Você ali, como perito, você é um representante do juiz, você está representando o juiz. E agora, você então tem que saber fazer a avaliação com honestidade, com responsabilidade e com bom senso, porque você, o teu laudo, vai fazer justiça se você fizer de uma forma correta, ou vai fazer uma injustiça contra a empresa ou contra o empregado, se você fizer uma avaliação baseada na subjetividade e sem conhecimento técnico do assunto, você vai cometer um grave erro. Então, essas avaliações qualitativas, elas devem se pautar no conhecimento técnico, teórico do assunto que está sendo avaliado, no conhecimento do devido processo legal e tudo embasado na honestidade, na responsabilidade e no bom senso. É isso aí. Então, não permita que a subjetividade te leve a uma viagem à maionese, elaborando um laudo totalmente equivocado. E você, que é o assistente técnico, você que é técnico em segurança do trabalho, deve ficar de olho nessa subjetividade do perito. Não deixe o perito viajar na maionese, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula e, sobretudo, que você tenha entendido. Clica aí embaixo, tem o link para você que ainda não é meu aluno, você que ainda não participou de nenhum curso, ou você que deseja ser perito ou assistente técnico, clica aí embaixo e venha estudar comigo. Valeu, um abraço a todos. Até, tchau.